Olá pessoal, meu nome é Michele Tiziane, eu sou advogada e uma das professoras aqui do curso Aprovar, Cursos e Concursos. E antes de dar a aula, eu gostaria que vocês se inscrevessem aí no canal aqui embaixo, tá? Desse um like aí pra gente. E hoje a nossa aula é sobre Direito Administrativo, tá? Então nós vamos falar sobre princípios da administração pública, tá? O princípio da administração pública, na verdade, ela é estruturada por normas constitucionais. Então eu escrevi aqui na lousa para vocês também já irem acompanhando aí, tá? Então primeiro nós temos um conjunto de normas, né? E a primeira lei, a Carta Magna, nossa carta máxima aí, é a Constituição Federal, que nós devemos seguir aí. Depois nós temos as leis infraconstitucionais. Dentre elas temos as leis de parceria público-privada, temos as leis das autarquias, dentre outras leis infraconstitucionais. E, por terceiro, nós temos os princípios administrativos, tá? Então, a nossa aula hoje é sobre princípios administrativos. Os princípios, eles são a base que norteiam a administração pública, certo? Nós temos 5 princípios e eles norteiam todos os poderes, sejam eles o executivo, o legislativo e o judiciário. Todos eles devem seguir, primeiramente, claro, né, a Constituição Federal, as leis infraconstitucionais e os princípios da administração pública, tá? Os princípios, eu vou ler aqui para vocês o artigo 37 da Constituição Federal. Bom, vamos lá, pessoal, artigo 37 da Constituição Federal, tá? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, vamos lá. Para que vocês possam gravar, tá? Decorar, vocês decorem essa palavra aqui, ó, LIMP, tá? L-I-M-P-E, LIMP. Essa sigla é muito importante para que vocês possam se lembrar dos princípios quando vocês estiverem fazendo a prova, tá? Quais são os princípios da administração pública? E você vai lembrar do LIMP, tá? São essas letras que você precisa decorar e saber, claro, né? Então, o primeiro princípio, o L da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu vou explicar para vocês agora cada um deles, tá? Vamos lá. O princípio da legalidade. Bom, a administração pública, ela deve total observância à lei, tá? Então, a administração pública, ela deve seguir tudo o que está escrito na lei. É diferente do particular. O particular, o que não está proibido na lei é permitido. Ao contrário da administração pública, que deve seguir à risca o que está determinado na lei, certo? A atuação dos atos da administração pública, no caso da legalidade, tá? Ele pode ser vinculado ou discricionário. Vinculado, ação ou omissão. Toda vez que estiver na prova, o ato vinculado da administração pública, vocês se lembrem que o ato vinculado da administração pública é aquele que deve seguir exatamente o que está escrito na lei. E as duas palavrinhas de ordem que podem cair na prova, e que você pode lembrar com facilidade, o que é vinculado é ação ou omissão, certo? O discricionário, ele dá uma margem para atuação, ou seja, o agente, ele tem uma certa liberdade, é claro que dentro dos limites da lei, ele tem uma certa liberdade para atuar, como por exemplo, uma multa aplicada a um comércio que coloque suas cadeiras num local inapropriado, local proibido. Outra coisa também, aplicação de penalidade, na verdade é de punição disciplinar, a suspensão, a advertência aos servidores, certo? Então você tem, ele não está determinado na lei, então você tem uma margem quando o agente, por exemplo, comete algum ato de suspensão ou advertência, então você vai usar o ato discricionário dentro dos limites da lei, tá?
com a margem de atuação. Essa é a diferença, então, do vinculado, que é exatamente aquilo que está escrito, e o discricionário é quando te dá uma margem, né? Não é todo dia que a pessoa vai ter uma multa no seu estabelecimento, é apenas quando ela comete algum determinado ato proibido, não permitido pela lei, certo? Depois da legalidade, nós temos, seguindo aqui, né, o LIMP, nós temos o princípio da impessoalidade, tá? É, na verdade, a finalidade pública. Todos nós somos iguais perante a lei, certo? Então, diante disso, o princípio da impessoalidade, ele veda a promoção pessoal, o privilégio, o benefício pessoal. Então, na verdade, o que você vai lembrar da impessoalidade é a supremacia do interesse público, tá? Então, vocês gravem aqui. O princípio da administração pública da impessoalidade é a supremacia do interesse público. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, a desapropriação do imóvel para se construir um hospital. Então, entre o particular e a criação de um hospital, onde vai beneficiar uma comunidade, uma sociedade, nós temos aqui a supremacia do interesse público, certo? Artigo 37, parágrafo 1º, você pode verificar aí, tá? Eu não vou ler agora, mas deixo aí anotado para vocês poderem estudar. Bom, o terceiro, seguindo aqui, é o da moralidade, tá? Então, além da legalidade, o agente administrativo, a administração pública, ela deve agir com ética, com moral, com os bons costumes, com a boa-fé. Não adianta nada ela estar dentro da lei, mas ela não ter ética, não usar de boa-fé, tá? Esse ato, ele também é punido, tá? Existe a penalidade jurídica para isso. Então, nós temos que seguir os princípios da administração pública, eles servem para isso, não é só a lei. Também temos que agir com ética, com boa-fé e os bons costumes. O quarto princípio é da publicidade, certo? A publicação oficial de todos os atos. Todos os atos praticados pela administração pública, eles devem ser públicos. Um edital, né, uma determinação, enfim, para que a sociedade ela possa ter controle. O quinto princípio é o da eficiência. Eu fiz uma listinha aqui para que vocês possam lembrar na hora da prova, que também é muito importante. Todos os atos da administração pública, eles devem ser feitos com presteza, perfeição, menor custo-benefício, um desfecho satisfatório, um tempo razoável, a segurança jurídica. Então, assim, eu vou dar uma pequena resumida aqui para vocês agora, tá? Vamos fazer um geral aqui. Então, os princípios da administração pública, ele norteia todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Você decora aí essa palavra limpe para que na hora da prova você não esqueçam. São 5 os princípios, tá? Legalidade, tudo dentro da lei, impessoalidade, supremacia do interesse público, moralidade, a boa-fé e os bons costumes, publicidade, todo ato deve ser oficial, e a eficiência, a presteza, menor custo-benefício, tá? Então é isso aí, pessoal. Bom estudo para vocês. Não esqueçam de curtir aí, né? Dar a sua curtida, se inscrever no canal e até breve.